Olá pessoal, daremos início ao nosso próximo capítulo, né? O capítulo número 15, que ele fala sobre fatoração de expressões algébricas. Lembrando, vai existir vários e vários casos de fatoração. Nesse capítulo 15, a gente vai trabalhar com o fator comum em evidência e o agrupamento, tá? Depois a gente vai fazer exercício sobre isso. Eu aconselho vocês serem bem dedicados nesses capítulos daqui para frente. Isso aqui é um assunto exclusivo do 8º ano, fundamental para o 9º e demais anos da ida escolar de vocês para o ensino médio, né, dentro da matemática. Fundamental para o 8º e para o 9º ano, tá? A gente vai começar resolvendo algumas atividades bem básicas, tá? Que a gente já trabalhou de área e perímetro, e depois a gente vai para os casos de fatoração, tá ok? Como eu havia falado, né, a gente escutou a palavra fatorar, mas né, nesse capítulo a gente vai trabalhar com o fator comum em evidência e o agrupamento. Vocês verão que eu vou dizer frequentemente essa frase: o fator comum em evidência prevalece sobre qualquer tipo de fatoração que possa existir. Mas o que é fatorar, afinal de contas? Então, lá na nossa página 412, vai aparecer o que é fatorar. Eu já trouxe aqui para vocês porque isso gera, né, o que é fatorar. Então, fatorar uma expressão algébrica é transformá-la em uma multiplicação cujos fatores são outras expressões algébricas. Assim fica complicado, a gente vai ter que colocar em prática isso aí, tá? E já vai aparecer exercícios sobre isso. Mas como eu falei para vocês, vamos começar fazendo alguns exercícios básicos, ó, sobre área e perímetro, lá na página 411. A primeira coisa que o aluno tem que perceber é o seguinte: isso aqui já caiu em prova, tá? Isso aqui é um retângulo, porque ele tem lados diferentes, ó. Aqui é A e aqui é A mais B, aqui é A, aqui é B mais A. Então isso aqui dá para ser calculado a área direto, não precisa calcular a área 1, área 2, eu vou sempre fazer direto. Vocês estão no 8º ano, você já tem que ter a capacidade de fazer isso, tá? Prestando atenção nas aulas. Isso aqui não dá para fazer direto, porque isso aqui é um polígono não convexo. Então, eu preciso calcular área 1, área 2, área 3. E aqui é um quadrado, porque esse lado vale... um retângulo, desculpa, ele vale A mais 1. E esse lado, A mais B. Então, quando ele forma quadrados e retângulos, eu posso fazer direto. Quando ele gera um polígono, né? Não é que ele é composto por quadrados e retângulos. Não, essa figura aqui, ó, ela é uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, ela não é uma figura convexa, porque existe essa parte que é uma entrada. A gente já trabalhou o que é um polígono convexo e não convexo. Então, isso aqui tem que ser feito por partes. Então, como é que eu vou fazer o exercício número 1, letra A? Vejam, eu tenho um retângulo de lado A, e essa aresta ou dimensão, ela vale A mais B, porque é esse pedaço mais esse pedaço. Então, eu gerei um retângulo, na minha letra A, de A por A mais B. A área é dado por A, o perímetro é dado por P. Lembre-se, o perímetro é a soma de todos os lados. Não cometa o erro de esquecer aqui A mais B, porque se aqui vale A mais B, aqui também vale. Se aqui vale A, aqui também vale. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Eu preciso reduzir os termos semelhantes, que vai dar como resposta 4A mais 2B. Por enquanto não tem nada de fatoração, nada de novo. Como é que calcula a área de um retângulo? Lado vezes lado. Lembre-se, quando eu tenho dois termos, eu preciso colocar a multiplicação entre parênteses. Então, um lado mede A e o outro A mais B. Dois termos entre parênteses. A vezes A. A ao quadrado. Não cometam o erro de 2A. Isso é A mais A. A vezes A conserva a base, somos expoente. Teve provas sobre isso. O aluno já deve saber esse conteúdo. E A vezes B, AB. Então, perímetro e área. Então, na minha letra B, né, eu tenho que essa lateral vale A
e essa lateral vale B mais A. Ah, mas aqui tem um B. Mas vejam, ela é um retângulo. Essa lateral toda vale A e essa lateral toda vale B. Tá, mas aí quanto vale esse pedacinho aqui? Lembre-se, o todo menos a parte. O todo menos a parte. Então, se esse lado todo vale A e esse lado todo vale B mais A, porque é esse pedaço mais esse pedaço, aqui vai dar B mais A, quanto vai dar essa resposta aqui? Vai dar A. Vejam, esse pedaço, B, somado com esse pedacinho aqui, A menos B. Vejo que os B se cancelam, o que gera que esse lado aqui também vale A, assim como esse. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que perceber que é mais fácil tirar a medida por essa lateral aqui. Como é um retângulo, se esse lado vale A, esse lado aqui também vale A. Se esse lado vale B mais A, esse lado também vale B mais A. Então, vejam que na letra B eu coloquei B mais A, não esqueçam aqui, né, para calcular o perímetro, B mais A. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Reduzindo todos os lados, ou seja, B com B e A com A, 2B mais 4A, ou 4A mais 2B. Indiferente se tu colocas o B primeiro ou o A primeiro, tá? Poderia ser também 4A mais 2B. E como é que eu calculo a área de um retângulo? Lado vezes lado. Detalhe, esse lado é binômio, entre parênteses. A vezes B, AB, A vezes A ao quadrado. Ou ainda, A ao quadrado mais AB. A ordem não importa, se vem o AB primeiro ou o A ao quadrado primeiro. Veja, A ao quadrado, aqui também tem. AB, aqui também tem. Agora, na minha letra C, que está aqui, esse lado vale B. Esse vale 3. Se aqui em cima vale B, aqui também vale. Se aqui vale B, aqui também. Se aqui vale 1, aqui também. Foi dado, foi dado, foi dado. Falta quanto mede daqui até aqui. Lembre-se, o todo menos a parte. Já foi trabalhado isso em sala de aula, inclusive. 3 menos B. Então, essa aresta aqui será o todo menos essa partezinha aqui. O que eu preciso fazer nessa situação? Vejam, botei aqui. Preciso calcular o perímetro. Então, lado, mais B, mais B, mais 1, mais B, mais 1, mais B, e esse pedacinho, 3 menos B. Coloquei todos eles aqui. Dá como resposta, reduzindo os termos semelhantes, ó, B mais B, mais B, mais B, mais B, menos B, 4B. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4B mais 8. E como é que eu vou fazer para calcular a área, então? Eu tenho que dividir em partes. Vou chamar isso aqui de área 1, isso aqui de área 2, isso aqui de área 3. Lembrando que quando a minha figura é uma figura que ela é considerada não convexa, tá? Eu preciso dividir em partes. Não convexa por partes, convexa direto. Vejam, retângulo, direto. Não convexa. Então, eu preciso calcular área 1, área 2 e área 3. Vejam, a minha área 1 é um retângulo. 3 por B. Lado vezes lado. 3 vezes B, 3B. Então, a área 1 vai dar 3B. A minha área 2, ela é um quadrado. B por B, porque aqui está medindo B. Então, B vezes B, a área 2 vai dar B ao quadrado. Não coloquem 2B. B mais B dá 2B. B vezes B, B ao quadrado. E a minha área 3 é lado vezes lado. 1 vezes B, 1B, ou simplesmente B. Eu coloquei aqui 1B. Eu preciso sempre parar e olhar. Posso reduzir os termos semelhantes? Sim. 3B mais 1B, ou só B, né? 4B. E o B ao quadrado sozinho. Ah, mas eu coloquei primeiro 4B e depois 2B. Tudo certo. É a mesma situação. Então, está aqui o perímetro e está aqui a área
da minha figura na letra C. Como falei no início do vídeo, fatorar uma expressão algébrica é transformá-la em uma multiplicação cujos fatores são outras expressões algébricas. A gente já está quase começando a fatorar, tá? Vejam bem, ele me deu esse retângulo aqui. Isso aqui é uma parte, isso aqui é outra parte. Escreva a expressão que representa a área do retângulo. Então, o que acontece? Eu preciso somar essa parte com essa que gera o grande retângulo. Se essa parte é como se fosse a área 1 e a área 2, então a área total seria a área 1 mais a área 2. Vejam, x² mais xy. Posso juntar, ou seja, reduzir os termos semelhantes? Não posso. Partes literais diferentes. Então, essa é a área da expressão do meu retângulo. Lembrando que redução de termos semelhantes já foi estudado. Se o aluno tiver dúvida, ele deve voltar no seu caderno ou até mesmo em videoaulas e ver tal situação. Agora, determine as dimensões do retângulo. Vamos ver. Se isso aqui é x², é porque esse lado vale x e esse lado também vale x. Porque x vezes x dá x². Se esse lado vale x, esse lado aqui também vale x. Para essa área aqui dar xy, esse lado vai ter que medir y. Então, com isso, eu chego à conclusão que essa lateral vale x e essa lateral toda vale x mais y. X mais y. Vejam que as dimensões serão x por x mais y. Esse lado e esse lado. Agora, você já sabe que a área do retângulo é dada pela multiplicação de suas dimensões. O que é isso? Lado vezes lado. Essa é a fórmula que permite calcular a área do retângulo. A multiplicação, um lado vezes outro lado. Escreva em fórmula de multiplicação a expressão que indica a área. A fórmula é essa. Então, x vezes x mais y. Lembrando, entre parênteses, porque aqui é um binômio. Cada vez que for binômio, trinômio, polinômio, eu preciso colocar em parênteses. E agora vem a primeira vez que a gente vai fatorar. Vejam. Iguale a expressão do item A, vejam, a expressão do item A está aqui, ó, x² mais x, com o item C. O item C está aqui, x vezes x mais y. O que é fatorar? Então, o que acontece? O fatoramento que aconteceu aqui é o fator comum em evidência. Vejam, eu vou esconder essa situação aqui de vocês, tá? Vejam, eu escondi a resposta. Vocês precisam sempre ver tal situação. O fator comum em evidência prevalece sobre qualquer fatoração. O que é isso? É o seguinte, o que esses dois termos têm em comum? Uma letra, um número ou uma letra e um número? O que eles têm em comum é a letra x. Então, eu estou colocando o fator x em evidência. Vejam, aqui tem x² e aqui tem x. Todas as duas aparece a letra x. Quem é que é menor? X na 2 ou x na 1? Porque aqui quando não aparece nada, o expoente é x na 1. Então, x na 1 é o meu menor, vou colocar em evidência. O que eu multiplico por x que vai dar x² como resposta? X. Porque x vezes x dá x². O que eu multiplico por x que vai dar como resposta x mais y? Ou seja, x vezes quanto que dá mais x mais y? Mais y. Vejam a propriedade distributiva, o chuveirinho. X vezes x, x². X vezes y, xy. Vejam. X vezes x mais y.
Foi o que eu ocultei de vocês. Isso é fatorar. Fatorar é uma expressão algébrica, transformá-la em uma multiplicação cujos fatores são outras expressões algébricas. Vejam, eu transformei para uma multiplicação uma expressão algébrica, que é um monômio, em outra, multiplicando uma outra expressão algébrica, que é um binômio. Lógico, a gente vai fazer muito mais exercício sobre isso, até nessa videoaula, para o aluno perceber tal situação. Agora, exercício número 2. O exercício, só vou apagar o que eu escrevi aqui a lápis um pouquinho, tá? O exercício número 2 está dizendo o seguinte: proceda da mesma forma que o item 1, fatorando as expressões que representam a área dos retângulos. Vamos ver. Para eu calcular a área desse retângulo aqui, ó, eu vou somar essa parte com essa parte. Então, m ao quadrado mais 3m. Lembrando, eu não tenho, nessa situação aqui, como juntar um m ao quadrado e 3m. Eles são partes literais diferentes. E agora eu preciso fatorar isso aqui. O que eles têm em comum? Um número ou uma letra? Eles vão ter em comum uma letra. Será o fator comum em evidência. Vamos ver. Eles possuem a letra m em comum. O que eu multiplico por m que vai dar m ao quadrado? M, porque m vezes m, m ao quadrado. O que eu multiplico por m que vai dar mais 3m? Mais 3, porque m vezes 3, 3m. Então, isso é a fatoração da área m ao quadrado mais 3m. Fator comum em evidência. Vamos para a próxima. Ao quadrado, 3a. Juntando ao quadrado mais ao quadrado mais ao quadrado dá 3a ao quadrado. Vejam, ao quadrado mais ao quadrado mais ao quadrado mais 3a. Não vai falar que conserva a base e soma os expoentes. Isso é quando tem vezes no meio. A ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado é 3a ao quadrado mais 3a. Vamos fatorar. O que eles têm em comum? Uma letra ou um número? Ou um número e uma letra? Eles terão o número 3 e a letra A em comum. Vejam, aqui tem 3, aqui tem 3. Aqui tem A ao quadrado, aqui tem A. Quem é menor? A ao quadrado ou A na 1, que representa o meu A? É o A. Então, eu coloco sempre o menor em evidência. O que eu multiplico por 3A, que vai dar 3A ao quadrado? A. 3A vezes A, 3A ao quadrado. O que eu multiplico por 3A, que vai continuar dando 3A? 1. Então, vejam, 3A vezes A, 3A ao quadrado, 3A vezes 1, 3A. Essa é a fatoração por fator comum em evidência. Então, a fatoração de fator comum em evidência, eu coloco uma letra, um número, ou um número e uma letra em evidência. Agora, vejam essa situação. Cuidado aqui. Aqui eu tenho 4 termos. Geralmente, quando tem 4 termos, o fator de fatoração será o agrupamento. Vejam, essa partezinha vale b ao quadrado. Essa partezinha vale ab. Essa partezinha 4a e essa aqui 4b. Para calcular a área é essa parte, b ao quadrado, mais ab, mais 4a, mais 4b. Eu não tenho como reduzir os termos semelhantes. b ao quadrado, ab, 4a, 4b, tudo é diferente. Isso aqui será um agrupamento. Já vou fazer numa folha a fatoração desse. Mais uma vez aqui, x ao quadrado,
mais 5x, mais 2x, mais 10. Eu sei que eu poderia juntar esses dois aqui, mas cuidado! Isso aqui vai ser um assunto de um próximo capítulo. Mas vejam, tem 4 termos. Repetindo, eu sei que eu poderia juntar esses dois, só que aí eu não conseguiria ter ninguém em evidência. Vejam, x ao quadrado mais 7x mais 10. Eu não tenho como fatorar, porque eles não têm uma letra em comum. Ah, mas os dois primeiros têm. Tem que ter em todos para ter fator comum em evidência. E para ser agrupamento, vocês verão que será de 2 em 2 elementos. A gente já vai trabalhar isso numa folha, porque aqui não cabe essa fatoração, tá ok? Veja, a minha letra C, né, da página 412, deu 4 termos. Elas não têm um termo em comum nos 4. Vejam, aqui tem B, aqui não tem B, mas aqui tem. Então, eu não posso colocar o B em evidência. Eu também não posso colocar o A. Aqui tem A, aqui não tem, aqui não tem. Aqui tem 4, aqui não tem. Então, esse é o agrupamento. Como é que funciona o agrupamento? O agrupamento ele se faz de 2 em 2 elementos. Vejam, o que esses dois primeiros termos têm em comum? Eles terão a letra B. Por que não botasse B ao quadrado? Porque entre B na 2 e B na 1, o menor é B na 1. O que eu multiplico por B que vai dar B ao quadrado? B. B vezes B, B ao quadrado. Mais. O que eu multiplico por B que vai dar mais AB? Mais A. Então, a fatoração desses dois primeiros, ó, B vezes B, B ao quadrado, B vezes A, AB. Ah, mas é BA. Mas lembrem, em ordem alfabética. Agora eu vou pegar os dois aqui de trás. O que eles têm em comum? Uma letra ou um número? O número 4. O 4 positivo. Então eu vou colocar o mais 4 em evidência. Não esqueçam de estipular o sinal. Ele é positivo, ó, mais 4, mais 4. O que eu multiplico por mais 4 que vai dar mais 4A? A. O que eu multiplico por 4 positivo que dá mais 4B? Mais B. Acabei de fatorar o termo de trás. Agora eu paro e olho. O que ficou igual aqui para mim? Nesse termo todo, o parênteses ficou igual. Não, não ficou igual. Ficou B mais A é a mesma coisa que A mais B. Lembra? 3 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 3. Então, para finalizar essa fatoração, eu coloco o meu parênteses em evidência. Eu peguei o B mais A. Poderia ser A mais B? Pode. Que multiplica o que sobrou fora do meu parênteses. O que sobrou fora do meu parênteses? B mais 4. B mais 4. Assim se procede a fatoração por agrupamento. Eu tenho uma fatoração dentro de uma fatoração. O parênteses sempre tem que ser igual em agrupamento. E para formar agrupamento, eu devo ter 4 termos, fatorando os 2 primeiros e os 2 últimos. Vejam aqui, se eu tivesse juntado esses 2 termos aqui, ele não teria nada em comum e teria 3 termos. Então, eu não poderia proceder com a minha fatoração. Mas agora, o que esses 2 termos têm em comum? Eles têm a letra x. O que eu multiplico por x que vai dar x ao quadrado? X. O que eu multiplico por x que vai dar mais 5x? Mais 5. Eu já sei que o meu parênteses aqui, ó, tem que dar x mais 5 ou 5 mais x, que eu sempre tenho que colocar o parênteses em evidência e multiplica o que sobrou fora dele. Então, vamos ver aqui. O que esses 2 termos têm em comum? Uma letra ou um número? Eles são múltiplos de 2. 2 positivo, porque aqui é mais e aqui é mais. O que eu multiplico por 2 que vai dar 2x? X. 2 vezes x, 2x. O que eu multiplico por 2 que vai dar 10? 5. 2 vezes 5, 10. Vejam, acabei. Fatorei o primeiro, fatorei o segundo.
Olho para a minha expressão ao todo. O parênteses ficou igual? Sim. Coloco o parênteses em evidência e multiplica o que sobrou fora dele. X mais 2. Ainda da página 411, eu tinha pulado a letra D. Vejo que isso aqui é um retângulo, não é um quadrado, não, é um retângulo. Por quê? Porque esse lado vai medir A mais 1. E esse lado, A mais B. Então, o que eu fiz aqui? Tá? Eu tinha pulado a letra D por esquecimento. E nessa situação aqui, ele pede para calcular a área e o perímetro. Vejam, A mais B, A mais B, A mais 1, A mais 1. Como é que calcula o perímetro? É a soma de todos os lados. A mais B mais A mais 1 mais A mais B mais A mais 1. Resposta, A mais A mais A mais A vai dar 4A mais 2B mais 2. E agora um detalhe importante. Como é que calcula a área? Lado vezes lado. Vejam, 2 termos entre parênteses, vezes 2 termos entre parênteses. Agora o chuveirinho é duplo. Vejam, um binômio vezes um binômio. O primeiro vezes o primeiro vezes segundo. Segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Uma vez A, uma vez B, B. Gera 4 termos e isso aqui é a expressão da área do meu exercício que faltou da 1, letra D.